Oi, gente! É segunda-feira, 20 de maio de 2024, nosso encontro super democrático, marcado aqui pelo canal do Aprova, tá no ar. E é super democrático porque você pode acompanhar de ouvido, você pode ver, acompanhar em outro momento da semana, ou do mês, ou do ano, enfim, você pode acessar quando for, que o conteúdo aqui é feito com carinho, respeito e dedicação para que você possa se engajar na construção de conhecimento e cidadania de maneira efetiva em qualquer momento. E mais ainda, se você está aparecendo por aqui, mas não se inscreveu nem ativou as notificações, faz isso, porque todos os conteúdos do canal aparecem para você assim, ó, instantaneamente quando postados. Então vamos juntos, gente? Olha só, antes de tudo e mais nada, é a terceira segunda-feira que a gente não pode deixar de configurar aqui o espaço, pessoal, como um lugar que a gente não só discute, mas promove envio de ações e energia boa para quem está precisando nessa maior tragédia climática que o Brasil está vivendo, que o Rio Grande do Sul está vivendo. Afinal de contas, gente, é mais de 500 mil de pessoas deslocadas de suas casas dentro de um estado brasileiro. 500 mil que pode se configurar como refugiados climáticos, que a gente não tinha um exemplo assim, felizmente até então para citar local, mas que agora tem. Sabe que há 3 anos, quando a FUVEST, que é a fundação que promove o vestibular da USP, da Universidade de São Paulo, colocou na sua proposta de redação a temática para se discutir refugiados climáticos, felizmente, naquela época ainda não tínhamos exemplos brasileiros. Se a gente observar os textos de apoio, vai perceber que todos eles trabalham com situações internacionais. Agora, se a gente for atualizar a confecção dessa proposta, infelizmente, a gente vai saber e vai se dar conta de que nós temos ainda consequências inimagináveis, imensuráveis, dessa tragédia que se abateu no Rio Grande do Sul e que está em curso ainda, não nos esqueçamos, pessoal. Às vezes assim, olha, o que acontece, né? Acontece uma espécie de cansaço da mesma pauta. A gente não pode se cansar disso como cidadãos, porque as pessoas continuam precisando, a gente precisa continuar trabalhando por isso, por essa reconstrução, e a gente precisa se reeducar em relação a muitas questões sobre o clima. Bom, vamos juntos então, gente, que aqui tem ecoansiedade, tem reconstruir melhor como um conceito internacional trazido após grandes catástrofes, e tem notícias sobre esgotamento dos recursos da terra, além, é claro, de a gente observar os dados do IBGE a respeito de analfabetismo no Brasil, entrecruzados e divulgados em formato de gráfico nesta semana. Vamos juntos? Olha só, vou começar logo pelos dados de analfabetismo no Brasil. Gente querida, ainda temos, dentro dos nossos mais de 200 milhões de habitantes, ainda temos mais de 11 milhões de analfabetos. Bem, o que é uma notícia boa dentro desses números, gente, dentro desse recorte? Que, felizmente, nas faixas mais jovens, o analfabetismo está se reduzindo. E assim, quando a gente fala em analfabetismo, pessoal, não é só a ideia de saber ler e escrever, né? Dizer assim, parece um número distante, parece uma coisa tão menos chocante quando não acontece com a gente, né? Igual tragédias climáticas. Mas olha, analfabetismo é não ter acesso à cidadania. É importante que a gente construa esse lastro, esse envolvimento e essa percepção. Então, assim, nós temos ainda mais de 11 milhões de pessoas no Brasil que não conseguem, por exemplo, fazer isso que a gente tem aqui, ó, depois ou abaixo aqui do nosso vídeo, tem um descritivo, tem um resumo, tem links para você acessar e para você filtrar tudo o que quiser, relacionar outros itens a outros pensamentos, como você preferir construir seu conhecimento, desde que respeitando a si próprio e aos demais, né? Então, são pessoas que não podem fazer isso. Veja o tanto de coisa que a gente acaba recebendo e não podendo filtrar se a gente não tem essa possibilidade de
alfabetizado, saber ler, né? Saber relacionar situações. Então ainda é um número muito triste, pessoal, da nossa história, da nossa construção como sociedade. Mas o que se coloca na pauta como um momento a perceber como evolução é que nas camadas, nos grupos mais jovens, isso acontece com menos motivação ou menor número, né? Então é importante colocar isso como percepção. E aí a gente relaciona, por exemplo, né, saber das informações, conseguir ler e relacionar as informações sobre uma reeducação climática ou uma percepção necessária, pensando nos refugiados climáticos que nós devemos observar, ou nesta condição, né, em território nacional, a partir de agora, pessoal, a partir desse episódio triste, trágico, no Rio Grande do Sul. E isso gera muito que a gente já percebe como uma nomenclatura atual, gente, que é a ecoansiedade ou ansiedade climática, porque são pessoas que perdem suas memórias afetivas, seus lares, seus laços com o local de moradia até então, pessoas que nasceram, cresceram, passaram a vida no mesmo lugar e de repente vem tudo isso levado, inclusive alguns entes queridos, o que é ainda mais grave, né? Então, quando a gente olha para isso, pessoal, não há como não mover e não há como não enfatizar a ideia de mover, enfatizar empatia e solidariedade. É por isso que a gente precisa sempre, pensando nessa construção, observar a relação que temos uns com os outros de maneira próxima ou distante. E sabe que um conceito muito importante trazido pelo especialista brasileiro Márcio Galhato, uma entrevista que eu estou deixando aqui como link para você, é de reconstruir melhor. E é um conceito, gente, internacional, com que ele mesmo trabalhou já em várias situações. Ele é representante de vários organismos internacionais para pensar e ajudar com consultoria lugares que passaram por tragédias a reconstruir melhor. E aí vem na pauta muitas discussões sobre o deslocamento, se é possível ou não, de bairros ou cidades inteiras, e se é isso que é a melhor solução. Então, especialistas conversarão sobre esse reconstruir melhor. É um conceito que foi aplicado após o Katrina, em New Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. Vejam vocês, eles demoraram mais ou menos um ano e meio para conseguir começar a realocar as pessoas naquela época. Não temos estimativa, gente, sobre como será feito isso aqui no Brasil e como isso vai acontecer. Mas temos um plano em curso que já foi divulgado. Então, a reinterpretação do que eu conversei com você aqui há alguns dias, chamado o Plano Marshall, e eu disse a você o que ele significava, e ele foi denominado aqui de Plano Rio Grande. É um pioneirismo histórico, pessoal, para ter essa virada de chave, quem sabe, de desburocratização, de caminhos mais adequados para que as verbas cheguem e o trabalho chegue a quem precisa de maneira mais rápida e eficiente, sem tanto processo ou tanto caminho, né, para se fazer e que demore tanto tempo. Então, o chamado aqui Plano Rio Grande, que é a reinterpretação do Plano Marshall. E essa ideia de reconstruir melhor, como eu disse a você, tem vários links possíveis, porque ela já foi e é aplicada no mundo todo. Um dos passos, gente, é criar, e talvez você vai escutar essas informações ou essas nomenclaturas aí ao longo dos dias, ao longo do tempo, é criar essas tais de cidades provisórias, que também não são uma novidade, né? Essas cidades provisórias já foram criadas após grandes catástrofes em outros lugares, já foram criadas aqui no Brasil, a gente tem exemplos anteriores também, é bom que a gente observe. E tudo isso, gente, tem a ver com reestudar planejamento urbano, planejamento ambiental e climático, que a gente evite, sabe uma palavra que a gente via muito nos livros de geografia e poderia parecer só um conceito, gente? Pois é, de repente isso passa a estar na nossa vida e a gente precisa se importar muito com não assorear
ou não permitir o assoreamento dos rios, que seria o quê? Não tirar a vegetação integralmente da beira dos rios, porque a terra cai com a chuva e o leito do rio fica menor. O que acontece? Ele transborda com maior facilidade, ainda mais com um volume de chuva tão grande como o que caiu há 15 dias. Bem, e o que mais, diz Cleusa, a gente pode pensar para essas coisas e entender? Olha, pessoal, todo ano os organismos internacionais dão conta de que tem um dia em que a Terra termina, esgota todos os seus recursos naturais naquele ano. E a gente está sempre devendo. Ano passado foi 2 de agosto que, de maneira geral, em média, nós esgotamos os recursos naturais da Terra para aquele ano e a gente ficou devendo. Esse ano, gente, a estimativa é que isso aconteça um pouco antes, não um pouco depois. E há países que já esgotaram. Por exemplo, ontem mesmo, se a gente conversar aqui olhando para segunda-feira, hoje dia 20, ontem, dia 19, a Itália divulgou que ela já esgotou todos os recursos naturais disponíveis para ela, na sua contingência, um cálculo internacional, né, gente, para este ano. Então vejam vocês que se todos nós, ao longo do ano, todos os países consumissem e consumirem como fazem os países mais desenvolvidos, nós estagnaríamos ou acabaríamos com os recursos disponíveis anualmente ainda no primeiro semestre. Então é uma corrida, sim, que nós não podemos nos furtar. Não dá para a gente mais, pessoal, pensar que é só estudo de gabinete quando se fala em clima, que a gente não tem nada com isso e que se na minha cidade não aconteceu, tá tudo bem. Não, nós temos um estado brasileiro com mais de 90% dos seus municípios devastados por uma tragédia climática. Então, está na gente essa marca, pessoal. A gente não pode pensar que não foi comigo. Foi com todos nós. E meu ponto importante aqui com você também é interpretar duas coisas evidentes, sabe? Tem uma pintura feita no século XIX, que eu estou deixando de exemplo para você aí, que foi chamado a atenção, né, do pintor dizendo assim, escuta, isso parece mais desespero e não esperança, né? Para a gente terminar com um ar inspirador essa conversa de hoje, pessoal. E o pintor disse, olha, a esperança não é necessariamente uma coisa alegre, festiva. Ela surge, ela nasce nos lugares, nos pântanos mais sombrios. E é de lá que ela vem. Então não é desespero, é esperança que nasce nos lugares mais inóspitos, mais inusitados. E das situações mais tristes, pessoal. E é isso que a gente quer plantar. É isso que a gente quer plantar para que se floresça cada vez mais amor entre todos nós. E quero citar para você, além deste quadro da esperança a ser reinterpretado, gente, O Despertar do Universo Consciente, do pesquisador Marcelo Gleiser. Pesquisador e professor Marcelo Gleiser. Sim, ele é um brasileiro, pessoal. E olha, ele tem uma elaboração didática de pontos de partida muito interessantes e inteligentes. E eu destaco para você o que vem aqui da página 89 em diante, que se chama A Dessacralização da Natureza. E não tem nada a ver com religião, gente. Tem a ver justamente em colocar a natureza no seu espaço, que é de sacralização, que é preciso. Ele diz que, infelizmente, nós desequilibramos as coisas no momento que nós colocamos a natureza como nossa subserviente e não como algo sagrado que está em nós e que deve configurar como algo que é nosso. Um grande abraço a você, uma excelente semana, te espero aqui na próxima segunda-feira. Não se esqueça de que todos juntos sempre somos mais fortes, podemos semear esperança e fazer florescer amor uns pelos outros. Tchau, tchau.